falaremos sobre os principais materiais e caixa padrão. A colmeia padrão, o pote alimentador com gravetinhos para colocar dentro da caixa e fornecer a alimentação artificial às abelhas, o formão para auxiliar na abertura das caixas, às vezes a tampa pode estar muito propolizada, então o formão auxilia no momento da abertura, a espátula, utilizada na raspagem de própolis para a coleta, fita adesiva para vedar as frestas da caixa, a faca com serra, recipiente com tampa para armazenamento do mel, a seringa descartável para a coleta do mel, sugador de insetos, utilizado para pegar as abelhas em momentos como a transferência, por exemplo, para colocá-las dentro da caixa, a peneira e pano limpo para filtrar o mel no momento da colheita e papel absorvente para limpeza em geral, também o jornal e dentre outros materiais. Sugador de insetos é uma maneira bem simples de confeccionar um sugador de insetos e é da seguinte maneira. É utilizado um pote de mel, uma mangueira, pedaço de tecido de nylon e um elástico. Os procedimentos de como fazer então: faça 2 orifícios na tampa do pote e insira um pedaço de mangueira em cada um deles. Na extremidade de dentro do pote de uma das mangueiras, fixe com o elástico o pedaço de tela de nylon. É essa mangueira que você irá colocar na boca para fazer a sucção das abelhas. Se for necessário, ou se quiser, vede a fresta que ficou entre a mangueira e as bordas do buraco feito na tampa com cola quente. Por fim, coloque a tampa no pote e o seu sugador de insetos caseiro estará pronto. O modo de utilização: coloque a mangueira que possui a tela de nylon na boca e direcione a outra mangueira aonde está a abelha. Quando estiver bem posicionada, sugue com força. A abelha cairá no pote e para tirá-las, basta abrir a tampa e colocá-las no local de interesse. Padrão. O modelo de caixa que nós vamos apresentar aqui é a caixa padrão do modelo INPA, que recebe esse nome por ter sido desenvolvida no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Se trata de um modelo desenvolvido e aperfeiçoado com o objetivo de facilitar o trabalho dos meliponicultores no manejo em geral, revisões, coleta de mel, divisões de chame, etc. Esta é composta por lixeira, utilizada somente para espécies que possuem muita umidade no interior da colônia, o ninho, o sobreninho, a melgueira, não é necessário inseri-la no início da formação da colônia e nem se for destinada somente à multiplicação de colmeias, devendo ser inserida, se a destinação for produto de mel, apenas quando a colônia estiver forte e for época de florada. Então, aqui ao lado temos uma imagem de como é. A confecção das caixas ela é relativamente simples e suas medidas variam de acordo com a espécie. Entretanto, a espessura da madeira a ser utilizada à confecção deve ser de pelo menos 2,5 centímetros, a fim de proporcionar o conforto térmico para as abelhas. O orifício de entrada, em geral, ele tem diâmetro de 12 milímetros, sendo relativamente maior do que costuma ter nas colmeias naturais, possibilitando que as próprias abelhas moldem sua entrada no tamanho que desejarem, que for necessário. Caso seja feito um orifício muito pequeno, isso vai dificultar o acesso das abelhas a colmeias. Porém, se for muito grande o orifício no início, pouco depois da captura, da transferência ou da divisão, isso pode deixar as colmeias muito vulneráveis à praga e invasores. Então, como pode-se observar, o módulo de sobreninho possui 4 cantoneiras triangulares na parte inferior, tendo uma passagem na forma de losango entre o ninho e o sobreninho. E esse sistema ele é muito importante para a eficiência da caixa na divisão de colmeias. No caso da melgueira, há essas divisórias de madeiras bem fina ou acetato com 2 frestas laterais, que limitam o crescimento vertical do ninho e permitem o acesso às abelhas para esse espaço destinado ao acúmulo de alimento, no caso, o mel. Não é recomendado a utilização de madeiras que têm um cheiro forte ou que foram tratadas ou pintadas com tintas que possuem cheiro muito forte, pois pode propiciar a morte das abelhas. Utilizar as medidas, seguem as medidas das caixas INPA para algumas espécies.
Então, para Mandaçaia, Tiubá, Jupará, Jandaíra e Guaraipó, as medidas são 15 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 7,5 centímetros de altura. Para Mandaçaia, Uruçu, Uruçu nordestina, Uruçu boca de renda, Uruçu amarela, Bugia, Tubuna, Mandaguari, Tubi, Canudo, Borá e Mombucão, as medidas são 20 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 8 centímetros de altura. A Manduri é 16 centímetros de comprimento, 16 centímetros de largura e 7 centímetros de altura. A Jataí e Iraí, as medidas são 12 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Para Mirim Guaçu, Mirim Droriana, Mirim Preguiça e Lambiolhos, é 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Isso, até a próxima.